Primeiro, Colossenses. Vamos lá em Colossenses. Colossenses. Nossa, Deus. Tem Colossenses nessa Bíblia? Colossenses 1. Colossenses 1. Pertinho de Tessalonicenses, depois aí de Filipenses. Achamos. Deus é fiel, amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Eu amo essa passagem, Paulo orando. Na verdade, ele começa a oração lá no capítulo 3. E eu vou ler a partir do 9. Nós vamos falar, vou falar sobre essa oração. Ele começa falando que ele agradece a Deus, né, pelo povo de Colossos, porque eles tinham dado muita alegria para Paulo. Porque eles estavam realmente servindo a Deus. Amém? Então, ele diz assim no 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Então, gente, quando ele chegou em Colossenses, na igreja de Colossos, ele falou, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda perseverança e paciência, com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha que coisa, o que Paulo fala com aquele povo. Aí ele fala assim da oração que ele está sendo feita. Falou, eu oro. Falou, eu não estou deixando de orar por vocês. Gente, eu entendo que Paulo, ele amava as coisas de Deus. Ele amava. Porque antes ele era um perseguidor do Senhor, um perseguidor da igreja. Mas quando Paulo entendeu no seu espírito, Deus o convenceu de que ele precisava mudar a sua história, que ele estava do lado errado. Ele entendeu isso, sabe o que ele fez? Ele apaixonou pelo Senhor. Ele não tinha encontrado nenhuma vez com Jesus. Mas quando Jesus morreu, depois disso, ele ainda era perseguidor dos cristãos. Aí, sabe o que aconteceu? Jesus apareceu a ele. Tem um texto bíblico que ele fala assim, lá em Coríntios, ele fala assim, eu não sei, se no corpo eu não sei, se fora dele eu não sei. Aí ele conta que ele foi ao terceiro céus. E lá em Gálatas, ele fala que ele teve encontro pessoal, que tudo que ele estava dizendo era algo que Jesus Cristo tinha passado para ele. Pessoalmente. Irmãos, então Paulo era muito agradecido. Então toda cidade que Paulo chegava, ele fundava e deixava uma igreja. Já pensou, gente? Você chegou numa cidade, chamou os irmãos abençoados lá, pregou o evangelho para essas pessoas ficaram lá como se fosse uma igreja, fundou uma igreja. Então, quando ele fala com o pessoal de Colossenses, ele fala assim, olha, eu não deixo de orar por vocês.
E sabe o que Paulo queria? Ele queria que aquele povo frutificasse em Deus. E a única maneira do ser humano frutificar em Deus é dar aquilo que ele recebe. Gente, você planta uma árvore. Você planta lá um pé de manga. E aí, daqui a um pouco ela cresceu um tiquinho, depois cresceu um tiquinho, daqui a pouco ela dá um fruto. Sabe o que ela está dizendo? Eu sou mangueira e vou mostrar quem eu sou. Eu vou frutificar. Então, Deus, Ele levanta uma pessoa, planta o Espírito Santo dentro dessa pessoa e ela começa a frutificar. Quem sabe qual que é os frutos do crente? Vocês sabem? Quem ousa dizer? Nove. Isso aí. Então, no momento que Deus te plantou, você, por obrigação, você tem que frutificar. Irmãos, por que você pensa que o evangelho foi pregado aqui no Brasil? Deus levantou alguém lá nos Estados Unidos, num avivamento. Esse homem saiu de lá. O evangelho no Brasil deve ter de uns 120 anos. Mais ou menos isso. 120, 130. Essa pessoa saiu de lá e veio para o Brasil evangelizar, sem chance de voltar. Gente, e aonde você tem evangelizado? Você sai ali no vizinho, conversa com ele, fala, olha, eu conheço Jesus, eu queria saber se você quer aceitar. E vocês estão preocupados com o seu vizinho que está indo para o inferno? Tem um homem, eu ouvi esse testemunho, eu era nova convertida. Eu falei com o Mauro assim, eu lembrei de uma coisa, gente. Eu e a Cota saía para evangelizar. E exemplo, vou fazer uma visita lá no Petrolândia. Eu não tinha carro. Nós pegávamos ônibus na Amazonas. E o Davi era bebê. E quando o Davi entrava no ônibus, gente, era só entrar no ônibus, o menino começava a gritar. E ele ia gritando, e gritando, e gritando, e o povo, e aquele ônibus lotado, porque nós saímos aqui um horário para pegar as pessoas 7 horas, então nós saímos daqui umas 5h30, 6 horas, no horário de pico. E aí, e ele foi gritando, e ele foi gritando, e ele foi gritando, e eles mandavam ela sentar. Não, ele está gritando porque ele não gosta de ônibus. Um bebê. Sabe o que nós tivemos que fazer? Descer do ônibus. Descer do ônibus. E, gente, a gente ia fazer visita longe, todo momento que a gente estava disponível, a gente estava indo. Sabe por quê? Eu entendia que Jesus estava voltando e que as pessoas precisavam de ouvir de Jesus. Eu fui numa igreja e esse homem estava contando um testemunho que ele estava desesperado por causa do vizinho dele. O vizinho dele era devoto de São Francisco. E eu já contei esse assunto aqui. Tem muitos que ouviram, muitos não, porque muitos são novos. Então, gente, diz ele que orou a Deus, oh Deus, esse homem é um homem bom. Tenha misericórdia, salva ele. Salva esse homem. Todo dia ele falava isso com Deus. Esse homem é muito bom, Senhor. E ele, todas as maneiras que conversava com ele voltava para São Francisco. Aí ele falou com Deus assim, Deus. E aí um dia dormiu, orou a Deus e dormiu, e ele teve um sonho. No sonho ele foi arrebatado e ele foi no céu. Diz ele que acordou num gramado, que o gramado era do céu mesmo. O gramado era perfeito. E ele olhou assim, ele acordou naquele lugar. Quando ele viu uma multidão de gente. Nós fomos lá só para ouvir o testemunho desse homem.
Era uma multidão de gente. Quando ele olhou, quem estava lá? São Francisco. Deus falou com ele assim aqui. Você não sabe. Mas em todo lugar que você pisar, eu vou salvar. E esse homem saiu pregando o evangelho em tudo que é lugar, em todas as partes. E ele orou e ele viu ele lá. Então, gente, nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos nos posicionar, porque às vezes a gente está ocupado demais. Eu conheci uma pessoa que ela precisava muito de oração. Ela estava tão em pânico que eu conheci ela na porta da feira. E ela falou assim, eu estou precisando muito. Eu falei, minha igreja está no lugar, eu vou com você. E foi. Mas o intuito dela era um só. Eu quero ser abençoada. Porque eu tinha um emprego e eu perdi esse emprego. Ela tinha 2 empregos. Ela trabalha 12. Ela trabalhava 12 num, 12 no outro. Ela perdeu isso de 12 horas, que era alguma coisa relacionada com saúde e tudo. Fala, gente. Aí eu falei, eu vou orar por você. Essa mulher, gente, ela entrou em pânico quando ela perdeu o emprego. E aí eu falei assim, gente, olha o raciocínio de revelação de Deus. Você viu aqui que ele fala assim, que queria que eles tivessem entendimento no Espírito? Conhecimento? Eu falei, eu vou orar por ela, ela vai receber a bênção, nunca mais ela vai voltar. E não foi outro, gente. Como é que uma pessoa que trabalha 12 horas por dia vai ir na igreja? Vai não. Aí eu conversei com ela, aí fulano, como é que você está? Você sumiu? Não, eu quero conversar com você pessoalmente. Como? Que horas? Que horas? Irmãos, Deus é abençoador. Mas olha, eu vou falar uma coisa com você. Nem todos que falam em línguas vão na eternidade. Nem todos que expulsam demônio vão na eternidade. Nem todos que faz milagre vão para a eternidade. Porque ele faz o milagre, mas ele está longe de Deus. Nós precisamos nos encontrar em Deus. Esse é um alerta para a nossa igreja. Esse é um alerta para os cristãos de hoje. Paulo, ele estava muito feliz, porque ele encontrou naquele povo cheio de Deus. Aquele povo estava tão feliz, eles estavam tão abertos a Deus, que ele começou a orar. Ó Deus, eu quero que ele seja cheio do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Gente, você prega uma verdade aqui, mas essa verdade quarta-feira, ninguém sabe. Não lembra. Aí ele diz mais lá no 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo. Aí ele fala assim, no 10, eu estou lendo o 10, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando. Me fala aí, para que manga dá manga? Para ela mesma? Não, as mangas é tudo minha, ninguém vai comer. Não pega dessas mangas. O pé de manga faz isso? Não, ele dá manga para outros alimentares. Você chega lá no supermercado e tem muita manga. Talvez ele dê lá 1000 mangas. E é muita gente que come do fruto. Se eu vou crescer no conhecimento de Deus, é para quê? Para frutificar. Aqui ele fala aqui, ó, no 10, aqui, ó. Olha bem, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo. Agradar quem? A Deus. Frutificando em toda boa obra. Gente, tem gente que está enfadado de Deus. Ele ouve, essa palavra aqui não é minha, é Deus quem mandou eu falar. E se você não prestar atenção nisso, sabe o que vai acontecer? Você vai para o inferno e vai lembrar dessa pregação. Porque eu estou aqui para passear.
Gente, eu vou lá na igreja para Deus me abençoar. Não, você não veio aqui para ser abençoado. Você veio aqui para adorar a Deus e oferecer seu culto racional. E eu espero que Deus receba, que se for um culto fingido, Deus não aceita. Não aceita. Irmãos, eu estava orando aqui sobre a cerca da Miriam. Miriam, ela foi lá fofocar, foi falar com Arão. Aqui, Arão. Aqui. Ele, por que Deus fala com ele? Por que Deus fala com Moisés e comigo não? Qual que é a diferença? Deus fala com a gente também. Sabe o que aconteceu, gente? Ela ficou 7 dias leprosa fora do arraial, ela ia ser morta. Moisés falou assim, tenha misericórdia, não mata ela, Senhor. E ela era irmã de Moisés, gente. Ela ficou fora do arraial e o arraial parou ali por causa dela. Gente, o povo não está preocupado com esse nome, filho. Maio, irmão, Maio é pastor, Maio fulano, Maio Bertano. Eles não prestam salário isso para a gente. Gente, eu não estou falando nada para vocês, eu estou falando o que Deus está falando. Como você tem frutificado em Deus? É isso que Paulo estava orando. Que ele frutifique em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder. O fruto não é para mim, é para você. Aquilo que Deus me deu não é para mim, é para você. Eu não vou comer do meu fruto, mas eu vou dar. Dar. Nós precisamos nos encontrar em Deus, nós somos muito perdidos. Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, porque os momentos que nós vamos viver aqui estão finalizando. Então, o que a palavra de Deus diz? Ele faz uma oração para que o crescimento espiritual daquele povo fosse... O crescimento dele não fosse um crescimento sem fruto. Jesus, ele passou certa feita perto de uma figueira, e essa figueira não tinha nada de fruto. Estava linda, com a folhagem maravilhosa. Sabe o que Jesus diz? Seca desde a raiz. Lê lá em Marcos 23, 11, 23, 20. Você lê ali a partir do 20. Ele passou lá, ele disse assim, olha, ela não deu fruto, seca agora desde a raiz. Quando foi no outro dia que eles passaram de volta, os discípulos olharam e falaram, Jesus, a figueira que o Senhor procurou fruto não tinha, o Senhor mandou amaldiçoar, ela secou. Jesus falou assim, se tiverdes fé, não vai só falar sobre a figueira, mas vocês vão transportar os montes. Sabe o que Jesus queria dizer? Quem não dá fruto, morre. Se você não der o que você tem para outro, você vai morrer. Por isso que o pastor André Valadão falou que a pessoa que não trabalha no reino, que ela está há 5 anos na igreja e não faz nada, sabe o que ela faz? Ela morre. Ela precisa frutificar no reino, porque você aceitou Jesus, porque você batizou, você tem que frutificar. Mas aqui, não tem opção não. Não tem opção. E a pessoa que não frutifica, ela morre. Nós precisamos frutificar. Amém? Ele estava orando para que aquele povo crescesse. Olha, e o que ele fala mais? Olha, deixa eu ver que ponto, onde estou o ponto aqui. E sejam perseverantes na fé e na justiça, e sejam gratos a Deus. Sejam cheios da plenitude de Deus. Em Romanos, gente, 12, eu sempre falo isso nas minhas pregações. Paulo fala assim, não deixem ou não permita que o mundo seja seu modelo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente.
deixar a palavra de Deus entrar em mim, eu não vou frutificar, eu vou estar sempre voltando para trás. Gente, Judas andou com Jesus, viu Jesus fazer milagre, não foi um só. Foi muitos, ele ressuscitou muitos mortos, ele curou enfermos, ele levantou aquele cara que não andava há 30 e tantos anos, estava lá perto do poço de Betesda. Jesus falou, levanta e anda. Gente, Jesus, ele fez vários milagres naquele homem aleijado. Ele não tinha músculo. Ele não tinha fortaleza nos joelhos. O cara estava aleijado da cabeça aos pés. E Jesus falou com ele, ó, eu estou te curando agora dos pés à cabeça. Se levante. Deus está declarando nessa noite sobre a vida de você que está prostrado. Se levante em nome de Jesus. Se levante, porque isso é um alejo espiritual. A pessoa tem que despertar. E sabe, Paulo, ele fala assim, as pessoas, o que eu estava falando? Que Paulo, ele falou assim, não siga o modelo deste mundo. Gente, qual que é o modelo deste mundo? Ele fica 2, 3, gente, até as 4 da manhã na televisão. Glória a Deus. Deus está comigo. Tá mesmo. A mente está completamente vazia, entrando coisas que não têm importância. Não vai frutificar. Então Paulo falou assim, não deixa que esse mundo seja seu modelo. Gente, eu policio a minha vida. Se eu ficar ali muito no celular, sai fora. Não quero isso para a minha vida. Eu quero ter tempo para pensar em Deus, para orar a Deus. Hoje pela manhã eu comecei a orar, eu falei, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. E fui falando com Deus, então a gente precisa disso, desse diálogo com Deus. Amém? Então, ele falou com ele assim, mas renove a sua mente. As pessoas estudam a palavra e conhecem as doutrinas bíblicas, mas o seu conhecimento da vontade de Deus está apenas no poder do seu raciocínio natural. Eu conheço, eu sei tudo. Mas está no raciocínio natural, porque ele não frutifica, ele é uma árvore seca. Seca. Está recebendo de Deus. Gente, isso aqui é uma riqueza que você está recebendo de Deus. Então, você tem que frutificar. Nós temos que frutificar. Então, sabem apenas que Deus é a cura, salvação, libertação, que enriquece. Está escrito, gente. A palavra de Deus está escrito isso. O conhecimento não entrou na sua mente espiritual ou dentro do seu espírito. Nós precisamos disso, a ponto de terem certeza absoluta que o que Deus nos revela pela palavra vai transformar a nossa vida e, consequentemente, as nossas atitudes exteriores. Eu vou frutificar coisas boas. Irmãos, em nome de Jesus, Deus quer levantar um povo aqui. Deus está querendo levantar a igreja aqui. Mas, se a igreja não quiser, a água vai parar de jorrar. A água vai parar de jorrar. Sabe por quê? Essa palavra é um rio de vida. Se nós não valorizamos o que Deus está fazendo no nosso meio, nós não vamos ser abençoados. Porque eu vou falar uma coisa com você. Paulo, ele esforçou até a morte. Ele lutou até a morte. Para que a igreja, para que o evangelho chegasse aqui hoje. Para que o Senhor trouxesse o evangelho para todas as nações. Gente, hoje eles não valorizam Deus. Eles fizeram mercadejar o evangelho. Isso se tiver evangelho. Gente, olha na televisão o que está acontecendo.
Você não precisa nem sair da sua casa para você ver o evangelho que tem sido pregado aí na televisão. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. E só. Gente, eu estou desde de 32 anos lá atrás no evangelho, eu não conhecia o que eu conheço hoje. A mente natural não pode compreender nem discernir a vontade de Deus. Isso acontece espiritualmente. É a única maneira de acontecer na sua vida. Deus, eu quero. Eu quero entender aquilo que o Senhor está dizendo. Eu quero que isso frutifique em mim. Eu falei com Deus, Deus, eu quero te conhecer. E cada dia da minha vida que eu ouvia a palavra de Deus e que ela estava entrando dentro de mim, Deus, não deixa essas palavras cair ao chão. Não deixa meu coração não reter o que o Senhor está falando para mim. Eu preciso do Senhor, eu preciso. Pai, aumenta meu HD, porque vocês oram assim, né, gente? HD novo. Tem que renovar o HD. Aumenta para que eu armazene tudo que o Senhor está dizendo para mim. Gente, eu leio todo dia para ela não sumir da minha mente. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Deixa Deus entrar em você. O versículo 9, ele falou, não deixemos de orar por vocês, pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento. Fala o que eu oro. Fala qual que é os motivos das minhas orações, dos meus jejuns. Senhor Deus, desperta o coração da tua igreja. Desperta, Deus, a tua igreja. Ela não está sentindo, Senhor. Não é, gente, não é algo assim que você ouviu aqui, ficou nisso, e quando chegou no final, você ai, já chegou domingo. Não é isso, não. Deus quer que você entre com alegria por essas portas, que é o único jeito de Deus operar. É a única maneira de Deus responder as suas orações. Deus, traga alegria. Eu falei, Deus, traga um despertamento. Eu falei, Deus, porque o avivamento só virá quando Deus quiser. Mas quando é que Deus vai querer? É quando o povo estiver apaixonado. Ele tem que estar apaixonado por Jesus. Toda vez que eu vou numa igreja, eu pergunto, gente, me fala isso, você lê a Bíblia? Não lê, gente, não lê, irmãos. Não lê, não pega a Bíblia durante o dia. Tem gente que tem a Bíblia com minúsculas palavras. Gente, quando eu era nova convertida, eu comprei uma Bíblia, era naquela época lançou uma Bíblia desse tamanho. Eu ia com essa Bíblia para a igreja. No meu entendimento, eu não precisava, eu só carregar ela e pronto. E não é verdade. Eu tenho que carregar Deus aqui dentro de mim. Eu tenho que carregar Ele aqui dentro de mim. Por isso que eu falei, Deus, não deixa que nenhuma palavra caia no chão ou se perca do meu coração. E eu oro aquela palavra de Isaías, que ele fala assim, e ele renovarão as suas forças, que vocês correrão e não se cansarão, e não se fadigarão, voarão como asas de águia. Deus, eu quero ter velhice, mas eu quero ter velhice com qualidade. A Bíblia tem que estar dentro de mim. Ela tem que estar dentro de mim, eu tenho que amar as pessoas. Eu entendi no meu coração. Eu demorei a entender que Deus ama pessoas. Não são cadeiras. Deus ama cada um de vocês e eu quero prezar isso. Gente, é tanta gente no meu celular que eu falo assim, meu Deus, como é que eu faço para responder tudo? Para mandar uma mensagem de amor, de carinho? Não tem. Gente, se eu for fazer isso, eu não dou conta.
Abre seu coração para Deus, em nome de Jesus. Não saia daqui o mesmo. Deixa a palavra entrar no teu coração. Ofereça para Deus o melhor de ti. Amém? Quem pode dizer amém? Está duro demais? Amém, amém. Não, aí ele fala assim, para isso a nossa mente precisa ser continuamente transformada, purificada de pensamentos egoístas e renovado pela palavra de Deus. A única maneira é renovar a nossa mente pela palavra. Só renovando a nossa mente todos os dias, que não você fica bitolado e fala assim, que idiota. Gente, você chama as pessoas para ir na igreja e fala aqui, eu estou em Deus. Ah, você está em Deus? Aí eu mandei hoje uma mensagem para a pessoa que está em Deus. Aqui, pessoa, vamos na igreja hoje? Ah, eu estou muito cansada. Se der, eu te falo. E quando você fala com ela assim, querida, isso aí é armadilha do diabo, porque o diabo armou uma para essa pessoa e era para destruir ela. Eu falei, cuidado. O diabo, ele quer destruir com uma situação na sua vida. E aí, irmãos? Ai, que maravilha, Deus mostrou aí tal, coisa e tal. Agora, gente, me fala assim, cuidado, vamos para a igreja, vamos servir o Senhor. Obrigada, isso aqui. Então, gente, o que Deus quer? A única maneira de você ser transformado é você estar exposto à palavra. Deixar que essa palavra entre dentro de vocês. É a única maneira. Senão você vai fazer tudo que o mundo te dita. Você assiste, é desse jeito que a gente tem que fazer. Ele mandou fazer desse jeito, é desse jeito que a gente tem que fazer. Tá? E não é assim. O padrão do mundo não serve para o cristão. Por que tem muita gente se perdendo, filhos se perdendo, pais se perdendo? Por quê? É porque ele não tem a mente renovada em Deus. Agora, fala isso com ele. Ele te resiste e fala assim, você sabe mais do que eu? Aí, o que você faz? Fecha a boca. O profeta não pode falar mais, gente. Ele está vetado de falar pela incredulidade dos corações. Ele está vetado de falar. Ele está vetado de pregar. Ai, nossa Deus, já passou 40 minutos dessa pregação. Não vai acabar mais não. Gente, antes nós ficávamos aqui horas orando e chorando e clamando a Deus. Acabou. Ninguém mais chora por causa de Deus. Ninguém mais se renova no Espírito. Ninguém mais quer. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. À medida que a nossa mente se renova, o Espírito Santo revela a vontade de Deus. Quando adquirimos o pleno conhecimento da vontade de Deus, esse conhecimento se torna poder que controla a nossa vida. Sabe o que controla a minha vida? A paixão por Jesus Cristo. Eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. E eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu fiquei assim, achei tão lindo. A Ana falou comigo assim, eu não te conto segredo nenhum, viu, vó? Falei, por quê? Porque tudo você fala na igreja. Tudo se fala, você conta o segredo da gente, não pode parar. Que isso, Ana? Não, eu conto porque eu fico alegre, porque você está tão inteligente. Você está tão assim maravilhosa, eu acho tão lindo as coisas que você fala. Ela riu. Então, gente, é isso mesmo. Sabe o que ela falou comigo? Eu falei, amor, você está orando? Ela falou comigo assim, vó, eu não estou orando. Sabe por quê? Às vezes eu não oro. Eu estou esfriando na fé. Quando ela falou aquilo me acabou, viu, gente?
Vovó, eu não estou orando igual antes, sabe? Eu não estou indo tanto na igreja mais, sabe, vovó? Eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Eu falei, amor, nós vamos orar, nós duas. Nós ajoelhamos, colocamos, ela põe a boca no chão e fica ali orando, gente. Às vezes eu levanto e ela fica lá, orando. Eu falei, Deus, levanta essa menina como profeta nessa geração, porque o povo está esfriando. Nós precisamos orar, porque Paulo orou. Paulo, ele cria que ele profetizar sobre a vida das pessoas. Está escrito na palavra, gente. Tudo que você diz de bom ou de mal, Deus fará. De bom ou de mal, assim, às vezes você lança uma maldição sobre a sua vida, acontece. Às vezes você lança uma bênção através da palavra sobre a sua vida, ela vai acontecer. Isso é profetizar. Então eu profetizo sobre vocês o levantar de Deus. Onde vocês vão se derramar e vão ficar ali horas e horas e horas e horas. Nós precisamos ser despertados. Em nome de Jesus, eu não aceito isso sobre mim e sobre a vida de vocês. Eu não aceito. Eu não aceito. Assim, a vontade de Deus passa a ser a força motivadora por trás de todas as nossas atitudes. É a única maneira quando a palavra faz parte da nossa vida. Os nossos valores mudam. E somos capazes de organizar princípios bíblicos dentro de nós. Os princípios de Deus dentro de nós. Quanto ao entendimento, então aplicamos esse entendimento ao nosso viver diário. Deus, o certo é isso, o certo é aquilo. Ô, gente, você acha que tem uma revelação mais para uma pessoa do que para outra? O que vocês acham? Que Deus tem pessoas queridinhas? Levanta a mão quem acha que Deus tem pessoas queridinhas. Não tem. E o que faz nós diferente? É quanto eu quero de Deus. Quanto mais eu quero de Deus, mais Ele se derrama na minha vida. E para isso, depende de nós. Só nós podemos nos posicionar para nós sermos cheios de Deus. Cheios de Deus. Tem coisa que me perturba, gente. Tem coisas que me perturbam. Nada é mais importante que Deus na minha vida. Nada. E quando alguma coisa se torna mais importante, eu me preocupo. Eu fico preocupada com isso. Então abre o seu entendimento. Eu profetizo isso sobre você. Eu vou fazer essa oração de Paulo sobre a vida de vocês. Então, o nosso conhecimento faz com que nós frutificamos. Nós apaixonamos pelas pessoas, gente. Nós nos preocupamos com as pessoas. Oh, meu Deus, fulano não entende nada. Eu vou lá ensinar a palavra para ele. E Beltrano não entende nada. Oh, gente, eu estou ensinando uma irmã, uma moça, que ela, assim, pensa no coração aberto para Deus. É ela. Ela está indo lá em casa. Ela falou assim, pastor, desde o dia que você começou a me dar essa palavra, mas como Deus tem mudado a minha vida. Quando eu a conheci, ela sabia um pouco da palavra de Deus, mas ela ia para o boteco com o marido, bebia com o marido. Era crente, gente. Nominal. Mas aí, quando ela foi conhecer Jesus, aquilo ficou preto para ela. Não, isso aqui está ruim para mim. Às vezes eu vou, mas nunca para beber. E às vezes as pessoas me perguntam, porque vi ela naquela roda, gente. E aí, por que você não está bebendo? Por quê? Eu tenho que estar aqui, tenho que estar bebendo? Eu quero beber suco. Vocês concordam que eu bebo suco? Falou com eles. Então, gente, há necessidade, a mudança, ela transforma o nosso exterior e muda a nossa vida. Gente, se eu preguei para a filha dela, foi umas
Um mês. Ela foi para a faculdade, numa roça aí. Ela passou no vestibular e foi para a roça. Sabe o que acontece? Gente, a menina está mais crente do que tu, já está pregando. Quando eu vi a minha filha pregar, ela chama Ariel. Quando eu vi a minha filha pregar, eu fiquei passada, pastora. Fiquei boba do entendimento que ela tem de Deus. Gente, sabe o que ela fez? Tudo que eu disse a ela foi estudar sobre. Então, há necessidade, nós precisamos disso, que haja um despertamento em nós, é isso. É o desejo, é a nossa sede que vai mudar a nossa vida, amém? Então, o fruto é compartilhar, que eu já falei, com vizinhos, amigos. As evidências do crescimento espiritual incluem um profundo amor pela palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus e ela te atrai, significa, estou apaixonado. Porque Deus revela, amém? Lá em 1 Pedro, você tem a Bíblia aí? Tem? 1 Pedro 2:2, coloca aqui para mim, por favor. Eu vou esperar, que eu quero todos juntos na mesma língua. Como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Põe o outro texto. O próximo aí. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então, quando nós, como criança recém-nascida, desejamos de coração, apaixonados, o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, a única maneira é nós bebermos esse leite, bebermos essa palavra, para que nós cresçamos. É a única maneira de nós crescermos. Ah, não, pastor, eu estou bem. Você pode dizer para mim que está bem, mas se você não conhece um texto bíblico, aí você está mentindo, falando com a sua boca mentira, mais de lavada. A única maneira de nós crescermos é tomar esse leite, tomar essa palavra e andar nela. E se você não faz isso, você está fora do padrão. Como eu vou crescer se eu não conheço um A da Bíblia? Como eu vou ser alimentado? Como eu vou ser fortalecido espiritualmente? Quantas vezes eu já preguei isso aqui, gente? Não é. Na minha primeira agenda, eu tenho essa pregação. O músculo espiritual só tem uma maneira de crescer quando a palavra de Deus entra dentro de mim. E quando eu não tenho isso, posso dizer, Deus, eu preciso de mudar. Eu preciso de mudar. Gente, eu estou orando, por que não está dando efeito? Gente, a oração ela tem um poder supremo. Vocês lembram quando eu chamei a Diaconia, eu fiz um grupo lá, Dons Obreiros, para nós jejuar junto? Eu estou clamando há muito mais tempo. Senhor, desperta a tua igreja. Eu não vou pedir avivamento, porque só o Senhor é que manda avivamento quando o Senhor quiser. Mas eu desejo do fundo do meu coração que esse avivamento aconteça. Mas a única maneira do avivamento acontecer é quando nós estamos apaixonados. Apaixonados por Deus. Nós precisamos estar apaixonados por Deus, amém? Então, no versículo 11 ele fala assim, fortalecidos com poder. O poder espiritual é a marca de todo cristão que submete à palavra e ao Espírito de Deus. Ele não está reservado para uma classe especial de cristão,
Mas para todos aqueles que disciplinam a sua mente e o espírito a estudar e a compreender e viver por ela. A única maneira é quando a Bíblia se torna padrão para a minha vida. Tem um texto bíblico que diz lá em Mateus 5, do 44 em diante, ele fala assim: amai teu inimigo, orai pelos que te perseguem, bendizei aqueles que falam mal de você, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Toda vez que eu ouvi esse texto, eu falei, não, esse não é para mim. Pá. Por quê? Não é fácil amar o inimigo, tá certo? Orar por ele, sim ou não? Não é fácil. Mas eu oro por ele. O inimigo, para mim, nada mais é que uma coisa já destruída. E a única maneira que eu tenho de derrotar o inimigo é orar por ele. Falou aqui, Satanás, você sai da vida dele, porque ele é uma boa pessoa. É a única maneira, sim ou não? E a única maneira de sair da vida da pessoa é orando. Vocês concordam? Vocês concordam que por trás de uma grande maldade tem um capeta enorme? É isso aí. Então abre seu coração para Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar.